É com muito orgulho que a gente está começando aqui a gravação do segundo episódio do maior podcast da logística brasileira, o Podcast Log. Agradecer a iniciativa de quem concebeu tudo isso daqui, Painel Logístico. Hoje é o principal veículo de comunicação e fomentação da logística nacional, com uma série de eventos. Eu acho que é hoje, sem dúvida alguma, na verdade, o maior workshop itinerante de logística. Está rodando aí diversas cidades e capitais, levando o que há de melhor em conteúdo logístico para todo mundo, e com certeza vocês já ouviram falar do Painel Logístico. Acesse o site Painel Logístico, siga as redes sociais do Painel Logístico, que você vai ter conhecimento de tudo que está acontecendo na nossa querida logística. Agradecer também o apoio do Grupo GPS, a divisão logística do Grupo GPS, que é o maior grupo multisserviços do Brasil, uma divisão que está aí arrebentando em termos de performance logística e produtiva, com 4 marcas: a Logs em transportes e armazéns, a Wrapper, a única solução em RFID, a In-House Intralogística, e a Motos, a única empresa de logística nascida no varejo para o varejo. E hoje é março, né? Por mais que vocês estejam assistindo esse podcast já em abril, hoje, né, a gente tem comemorado o mês das mulheres, aqui com 2 presenças pra lá de especiais. E não só esse mês, né, meninas? Porque a gente tem percebido uma enorme presença feminina na logística. Acho que a logística, enfim, aprendeu o potencial e o valor da mulher nas operações logísticas. É isso. Obrigado, Adriana Venâncio, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um privilégio aí, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. E Lucélia Gonçalves, obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho, né, da nossa vida, né, das nossas experiências. É isso aí. E eu espero poder contribuir muito com o público que vai assistir. E agradecer minha parceira, mais uma vez, de podcast, Ana Karina, jornalista com mais de 16 anos dentro da logística, que sabe tudo que está acontecendo de novidade. Tenho acompanhado bastante. Para bater esse papo com a gente. E eu, o único que não sou da logística, André Romero, sou responsável pelo marketing do Grupo GPS. É isso, gente. Eu queria aqui, antes de mais nada, apresentar a Adriana. A gente prometeu que o Podcast Log só ia trazer gente de peso, né? E para cumprir essa promessa, tem essas 2 pessoas aqui, profissionais, que realmente são referências naquilo que se propõe a fazer dentro da logística. A Adriana Venâncio, que é gerente nacional de transportes para e-commerce do Carrefour Brasil, há 3 anos. E ela tem um enorme orgulho em dizer que está à frente das operações de e-commerce Last Mile, né, no principal CD, com 42% do quadro composto por mulheres e 44% da liderança também dessa operação feminina, né? Mulheres na logística, profissional com mais de 20 anos de experiência em logística de varejo, e-commerce, experiência em operações logísticas como gerente de CD, atuação no transporte de carga, lotação, transferência, last mile, nas áreas de pagamento de frete, recuperação de indenizações, ciclo do pedido, back-office, transportes, logística reversa, qualidade e gestão de prospecção de fornecedores. Atuação no recebimento e expedição, na operação logística com foco em e-commerce, com vasto conhecimento em processos e visão, em identificação de oportunidades de melhorias da cadeia. Também atuando nas áreas de acompanhamento e monitoramento preventivo de entregas e coletas. Com forte habilidade, acho que todo mundo dentro da logística, né, Adriana, tem que ter uma habilidade pesada em negociação com fornecedores para captação de frete, implantação de projetos de melhorias e participação ativa no mapeamento e implantação de sistemas. É uma líder próxima e participativa, voltada para o desenvolvimento de pessoas e, obviamente, como todo profissional de logística, visão na conquista de resultados financeiros com correção de processos.
Essa Ufa. sou eu. Ai, muito bom, Adriana. Ana, por favor, faz as Falar um honras aí pouquinho apresentando a Lucélia. Da Lucélia Gonçalves, ela é diretora de Supply Chain Latam da Geodes. Ela tem mais de 20 anos de experiência no setor logístico, né? A Geodes é uma líder mundial em soluções personalizadas, envolvendo toda a cadeia de supply chain, com foco em transporte, armazenamento, remanufatura, reversa e sustentabilidade, otimização logística e consultoria, né? E a Geodes, né, faz parte de um grupo que tem presença direta em mais de 60 países e uma rede global que abrange 170 países também. Sua missão diária é fornecer a melhor experiência logística e soluções para todos os setores da indústria. São todos setores mesmo que vocês atuam? Sim, todos os setores. Com foco na visibilidade, excelência operacional e melhoria contínua através da integração na rede de ponta a ponta da cadeia de suprimentos. Oferece otimização da cadeia de suprimentos por meio de análise de projeto de rede. Consultoria e inteligência de compras. Nossa, bem complexo, né? É A sua bem atuação. legal, é bem legal. Eu diria que é a inteligência mesmo por trás, né, de todo do transporte, da armazenagem, porque no final do dia, o que tem ali, né, por trás? Custo, trabalho, serviços. Então, nosso papel é olhar tudo isso, bater no liquidificador com tecnologia, com ferramentas e trazer a melhor solução, onde você otimize essa cadeia, né, para maior produtividade. Cada cliente é um projeto, né? Não é aquela coisa engessada, é muito né? personalizado, sim. Eu Legal. gostaria, já que a gente já tocou no assunto do mês das mulheres, da presença das mulheres na logística, eu queria entender de vocês. O que a logística ganha com a presença feminina e quais desafios que vocês enxergam que uma mulher hoje enfrenta dentro de uma operação logística, desde lá do comecinho até a alta liderança? Adriana, Lucélia. Bacana a pergunta, né? Até porque a gente tem ouvido muito essa questão da equidade, né? E cada vez vem mais forte dentro das companhias, né? Tentando dar esse lugar, né, para a mulher, porque de fato cresceu muito, né? E vem fazendo total diferença, né? Acho que a mulher tem qualidades e skills muito parecido com o dos homens, né? E alguns bem característicos de mulher, e eu acho que isso que tem feito bastante a diferença quando a gente fala ali do detalhe, né? Do cuidado, da proximidade, né? Da sensibilidade, muitas vezes, que de fato a gente fala logística, né? Um trabalho mais bruto e tal, e não, a gente também fala que tem pessoas lá e que a gente precisa de todo esse cuidado. Quando eu olho assim pro passado, né, e olho, como que tá sendo essa evolução até aqui, eu particularmente falo que eu acho que eu devo ter tido o privilégio de trabalhar com homens, né, que não fizeram com que eu sentisse muito a dor de ser mulher na logística, né, então, talvez até por conta da minha personalidade, né, não tô descaracterizando a dificuldade e as diferenças que existiram ao longo do tempo, porque de fato elas existem, né, mas acho que a minha trajetória não foi traumática, né? E facilitou bastante aí ir galgando, chegando, me colocando. E acho que esse é o grande ponto que a mulher de fato tem que ter para si, né? O posicionamento, né? Deixar um pouco de lado a questão da mulher, brigar pelos seus direitos quando sentem que eles ainda estão sendo ali feridos de alguma forma, mas eu falo que a gente está vendo aí o tempo todo, né, mais mulheres chegando em posições de CEO, em posições de diretoria, gerências, assim como eu. E eu falo que eu me orgulho bastante de ter meu time lá, como você mencionou aí, né, já quase 50%, seja de mulheres no piso, na operação, nas lideranças, atuando. Então, acho que essa é a força que a mulher vem demonstrando e trazendo o seu diferencial aí para a logística. Exatamente. Lucélia, a sua experiência foi não foi traumática também, como da Adriana? Vamos lá. Eu achei muito interessante o que o Adri comentou a respeito de que as mulheres têm seu skill, né? Têm as suas qualidades, competem ali com os homens em capacidade de negociação e tudo mais. Mas é muito interessante ver, por exemplo, em algumas operações de armazém, onde você precisa daquele cuidado, onde você precisa de um VAS, né? De um Value Added Service, a resposta
com um time feminino, ela traz menos erros e tudo mais. Hoje em dia, a gente costuma ver mulheres, né, pilotando caminhões. Então, quando se via isso no passado, né? Então, eu acho que realmente é uma transformação importante. E quando eu olho para mim, né, eu pensando lá quando eu comecei lá atrás como estagiária numa grande empresa do segmento de high-tech, eu via que as posições, até mesmo administrativas, a gente enxergava um time feminino não tão representativo. Quando você olhava, então, para uma operação logística, menos ainda. Eu me lembro que eu acho que menos de 5% do trabalho ali, da força de trabalho, era a força de trabalho feminina, né? E ao longo do tempo, isso foi mudando, né? E as empresas começaram a ver que trazer as mulheres para a atividade logística traz sim resultado, por conta das nossas características. Pense que o somar é sempre melhor do que você pensar com uma mentalidade única. Como a Adri bem falou, né, nós temos skills específicos e eu acho que a junção, né, das qualidades masculinas e das qualidades femininas dá uma equilibrada e você só soma, né? Quando a gente fala de diversidade, né, a gente tem falado muito de diversidade de gênero, enfim, política, mas a diversidade não é só isso, né? Muito interessante que na semana passada nós tivemos um evento na Geodis que falava sobre diversidade. O que é diversidade? Diversidade é entender, por exemplo, respeitar gêneros? Não, não é só isso. Diversidade é respeitar o ponto de vista do outro, né? Não importa que grupo você faça parte. Eu acho que o mercado vem enxergando esse poder nas mulheres, né? O poder de somar. E não apenas das mulheres, né? De outros grupos também que hoje fazem parte dessa diversidade. Ao longo da minha carreira, eu digo que eu passei alguns momentos onde eu tive a oportunidade, aquele projeto era meu, aquele cargo era meu, mas por estar numa atividade tão masculina e por ter acontecido há alguns anos atrás, eu não fui naquele momento a pessoa, né, que fui escolhida para tal. Mas eu nunca desisti, né? Eu pensava, seja resiliente, calma, foque nos seus objetivos, que o seu momento vai chegar. O resultado vem. E, de fato, o mercado mudou e a mentalidade vem mudando e a gente vem enxergando aí essa presença feminina com muito mais poder. Porque o resultado vem com a presença, né? Porque é incrível. Lá no grupo a gente tem algumas grandes operações de armazéns também, que é impressionante como a mulher ela tem um nível de entrega, do detalhe, da preocupação, um cuidado, e que é totalmente diferente do homem. E não só isso, né? Eu acho que a visão feminina tem realmente trazido essa flexibilidade que as empresas precisam, né? Esse olhar mais humano, esse olhar do detalhe, porque hoje em dia, se a gente olhar uma empresa antigamente, as coisas eram mais soltas, né? Eu tenho uma impressão de algo mais solto. Somos e a mulher, ela é mais organizada, mais detalhista e tal. É que eu não entendo por que dessa visão dentro da logística é algo bruto, né? Talvez porque a gente pensa que logística é só transportes, né? Está relacionado à entrega, à caixa, e não é só isso, né? Tem toda uma inteligência, né? E você sabe que muitas das vezes, né, para você garantir que tudo aquilo funcione, não adianta você ficar atrás de uma mesa. Exatamente. Eu fui gerente de CD também, assim como a Adri, e em determinados momentos que precisava de uma entrega crítica, você tem que estar na doca pedindo uma pizza, né, para aquele motorista que vai fazer aquela entrega que vai garantir a receita do mês. Então, é aquele contato e aquele relacionamento que faz com que você traga as pessoas para perto. E eu acho que a mulher tem muito essa característica, né? De abraçar, vem aqui, preciso entendeu? da sua ajuda. Exatamente. E vai além, né? Hoje eu tô operando, tem um CD, né, de não alimentar, em que a gente movimenta de geladeira ao aparelho de barbear. E as mulheres atuam em todos os setores, né? Não tem, lá na geladeira só os homens que trabalham lá. Não, as meninas também estão lá e estão mostrando para que veio, né? Então eu tenho uma grande amiga que começou na logística há uns 3 anos. Ela é uma amiga de posição, assim, ó, pá,
né? Ela é firme, né? E é impressionante como ela cresceu nesse tempo todo, porque eu percebo assim um respeito também parece que o homem tem ele ouve a mulher que tem um posicionamento mais até do que o outro homem que tem um posicionamento também, né? Eu não sei, tem essa... mas esse ponto que você está colocando, André, é bem importante, assim, o posicionamento. Hoje ainda a gente vai ver algumas mulheres que têm bastante receio, né, de se colocar e de se posicionar, né? Tanto que nós temos vários programas internos que trabalham para desenvolver isso na mulher, a autoconfiança, né, o empoderamento, né, essa coisa do posicionamento, porque em vários momentos você vai ser confrontada, né? E de forma alguma você pode recuar. Porque assim como eu posso estar aqui falando com a Lu e ter um confronto entre mulheres, eu vou ter confronto com os homens. Então, a questão do posicionamento é muito importante. Pô, então Perdão, Ana, por favor. Não, eu tô curiosa para saber, porque hoje vocês estão em grandes empresas, né? Vivenciaram bastante coisa aí. Como que foi? Vocês escolheram essa profissão? Ou a vida foi levando? Como que foi? Porque não era uma profissão feminina há 20 anos, né? Boa pergunta. Boa questão. Muito legal, porque, na verdade, o seu pai te pergunta quando você tem lá 12, 15 anos, o que você vai querer ser quando você crescer, né? E eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser. Então, eu tentei fazer ensino médio de alimentos, porque a família tinha uma fábrica de doces e o meu pai queria que eu seguisse o negócio, mas você precisa saber, né, como faz aquilo. Então, eu fiz um ensino médio em alimentos. E aí eu falei assim, acho que não é para mim, porque eu adorava a matéria, né? A matéria é muito interessante, microbiologia e tal. Você fala assim, nossa, que bacana, bactéria, como que ela funciona. Mas quando eu ia para o laboratório, eu era um desastre, né? Então, no final, me colocaram para lavar as placas e tal, porque eu quebrava muita coisa. E aí, num dia lavando lá, né, olhando para a janela, eu falei assim, isso não é para mim. O que eu pensei? Bom, Você estava com quantos anos, Lucélia? Eu estava com 16 anos. E aí eu pensei, eu acho que eu vou para o caminho da tecnologia da informação, é o futuro, né? Então tá bom, vou fazer um curso de tecnologia da informação. E a escola era tão difícil que era assim, uma prova de programação ou era 10 ou era 0. É bem binário, né? 0 ou 1 da tecnologia da informação, a escola era igual. E eu falei assim, gente, mas até aqui eu fiz certo, será que não dá para considerar? Me dá um 6zinho aí? Mas não, só que não. E aí eu não saí também, terminei os dois e falei, vou fazer o tradicional. Aí comecei a fazer o tradicional e achei legal a coisa da gestão, né? E aí, no momento de uma graduação, eu pensei, vou seguir para um caminho que envolva mais a gestão, porque vai me dar uma amplitude muito maior. Então, eu me formei em administração de empresas pela PUC Campinas e depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. E durante essa jornada foi aí que apareceu uma oportunidade de um estágio, né, na área de logística. E eu entrei em importação e exportação. E eu falei assim, nossa, que legal, né? Tudo isso, os embarques, os incoterms, nossa, deu o canal vermelho, aquela loucura toda. Eu achei muito, muito bacana. Mas aí, ao longo do tempo, houve uma mudança, né? A empresa que eu trabalhava, ela vendeu toda a sua logística global, né, para uma outra empresa, um grande operador logístico, que é a Geodis. Então, eu fui transferida dessa empresa para a Geodis, nesse processo de venda. E quando eu comecei na Geodis, numa empresa que tem um DNA exclusivamente logístico, eu pensei, estou no lugar certo. Então, daquele momento que o meu pai me perguntou, sabe, o que você quer ser quando você crescer? Eu descobri lá em 2008, depois de alguns anos, que era realmente aquilo que eu queria fazer. E realmente foi com o dinamismo, com a agilidade, com você tem que pensar diferente todos os dias, os processos são muito complexos e você precisa buscar soluções todos os dias. Isso me encanta, né? O dinamismo da logística. Então você está há 16 anos na Geodis. Exatamente. Quase 15 anos eu estou na Geodis. Eu entrei em 2008, 2009. Exato. E aí foi aos pouquinhos, né? Exatamente, foi uma jornada. Exatamente. Legal. E você, Adriana, que eu adorei essa pergunta da Ana, como que se decide por logística uma mulher lá atrás? Pois é, eu comecei a trabalhar muito nova também, então comecei a trabalhar ali, eu tava com 13 anos, trabalhei 6 anos em supermercado, assim, supermercado de bairro, mas enfim, ali já no varejo, falou assim, olha, já tinha o viés.
pro varejo. E aí, quando eu comecei ali, ó, pô, é hora de fazer faculdade, né? O que você vai estudar? Eu vou estudar o que emprega, né? Então, vamos fazer administração de empresas. Então, eu fui fazer administração de empresas e comecei a procurar um estágio. E a minha ideia é assim, eu quero trabalhar em banco, numa multinacional ou numa empresa aqui brasileira, mas tem que ser de grande porte. Eram os meus objetivos. E eu passei pelos 3, né? Então, eu consegui ali eu trabalhar em banco, fiquei um período no banco e logo vi que eu não me identifiquei literalmente com aquilo. Não é isso que eu quero para mim. Aí fui trabalhar numa multinacional, né? Trabalhei na Siemens, fiquei quase um ano ali na Siemens. Acabou não dando certo, eu tinha um contrato terceirizado e comecei a procurar um estágio. E aí foi quando eu fui contratada pelo GPA. Né? Foi quando eu entrei ali para trabalhar no GPA, muito impulsionada pela faculdade de administração. Logística em si nem se falava, né? Era muito, muito pouco, né? Que tinha ali de referência. Entrei para a área de transportes, e na ocasião ainda eu participei de um processo para estágio, mas como eu já vinha com bastante experiência, falaram, não, ó, a gente vai te contratar como uma efetiva. Então, eu entrei para trabalhar em transportes e a Lu falou aqui, acho que eu também fui picada aí por esse bichinho do desafio, de todo dia é uma coisa nova. Se você se planejou para hoje, não é o que você vai fazer, né? Tá acontecendo várias outras coisas. E aí vai acontecendo, os desafios vão chegando, você vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai crescendo. Graças a Deus, eu tive uma trajetória de bastante evolução. Então, eu falo assim, poxa... É isso que eu quero para mim. Me apaixonei e tô aí já há 23 anos, né, trabalhando em logística. E vocês, a gente no primeiro episódio questionou muito o profissional, o perfil do profissional de logística, né? Vocês estão repetindo um pouco do que eles falam, né? É uma coisa que é um bichinho que pica, porque não é uma correria, né? Resolver problema todos os dias. Vocês gostam disso? Gosto. Literalmente, né? Sim, se você não gostar, se você não for extremamente resiliente, se você não tá a fim de resolver problema, né? De não ter rotina, não é a logística o seu lugar. Com certeza. Você falou em desafio. Qual que foi o maior, se você puder falar? Olha, superado. O meu maior desafio, assim, na minha carreira profissional, sem sombra de dúvida, foi o período da Covid, né? Então, Covid, eu tinha acabado de chegar no Carrefour, fazia um ano que eu estava... Adriana, conta essa história pra gente, assim, porque essa mudança é muito legal mesmo, assim, da sua... do e-commerce, o que mudou isso, da onde você estava, né? Então, assim, eu trabalhei no GPA, né, por 8 anos ali à frente de transportes, de abastecimento de loja, transferência, enfim, fazia ali todo o abastecimento nível Brasil do principal CD do GPA, né, que é na Anhanguera. E aí eu fiz um intercompany para a área de e-commerce, né, que era a antiga Cenova. E aí comecei a trabalhar ali dentro de transportes, bem focada na área financeira, ainda pagamento de frete, indenizações. Aí fui passando por algumas outras áreas que você leu aí no meu perfil, reversa, ciclo do pedido. Enfim, trabalhei com o hub da Nike, que a gente era operador logístico deles. Depois teve a integração lá com a Via Varejo. Lá na Via Varejo eu já ganhei um desafio maior, né? Porque 6 meses depois que eu estava lá, eu passei por uma cadeira de gerente, passei a não responder mais só pelo e-commerce, eu também respondia por toda a parte de montadores, né? Ali da operação do físico, pagamento de todas as transportadoras, é uma conta gigantesca. E aí recebi um convite do Carrefour para vir implantar expandir o e-commerce alimentar deles. Então, antes da pandemia. Isso, antes da pandemia. Chego em 2019, até então o Carrefour tinha uma única unidade ali, uma dark store de food, e falou assim, ó, a gente quer expandir Brasil esse negócio, porque, enfim, temos um objetivo maior aí como estratégia. E aí, ali em 2019, eu abri 12 unidades, né, 12 mini hubs de e-commerce. Dezembro, inauguramos as últimas 6 lojas, tudo certo. Agora vamos fazer aquela curva de aprendizado, time contratado, os mini hubs montados, porque eu participei desde a aprovação das plantas, né, ao que fica em cada lugar, as pessoas. Então, fiz todo o processo dessas 12 unidades. E aí, vamos aprender agora como é fevereiro de 20...
poxa, tá aí, Covid acontecendo, o negócio expandindo ali em início de março, né, lockdown. E aí foi um momento que o e-commerce aconteceu. Boom, né? As pessoas já não podiam mais sair de casa, a questão da mobilidade estava bem comprometida, e aí, poxa, tem a opção de comprar no e-commerce. E aí, enfim, eu saio de uma operação ali que estava numa curva de aprendizado que a gente entendeu que ia ser tranquila. Não, vira para 3 turnos, triplica o tamanho dos times, os clientes comprando, assim, volumes absurdos. Até a gente teve muito problema de estocar, muito se falava do papel higiênico, é de verdade, todo mundo comprava muito papel higiênico. E aí foi, assim, o meu maior desafio, porque, de fato, eu tinha um time muito novo, estruturas muito novas, uma responsabilidade social muito grande, que era fazer com que o meu time saísse todo dia de casa para trabalhar no momento em que o governo falava fique em casa. Fique em casa. Né? E era exatamente essa mensagem que eu passava, e acho que a maior delas foi de não abrir mão de estar lá o tempo todo com eles. Né? A questão da máscara, né, que a gente viu muito falar da dificuldade que tinha da máscara, e aí o pessoal começou a trazer, né, ali para os principais representantes de logística, principalmente, máscaras para a gente usar. Aí eu lembro que a sacolinha chegou, eu falei assim, e as máscaras do time? Adriana, ainda não chegou, né? Mas já estamos providenciando e tal. Eu falei, gente, eu não vou usar máscara se o time não tá usando máscara. Claro. Né? Então, foi, de fato, esse o maior desafio, assim, que eu tenho E continuaram carreira. os 12 hubs ou aumentou também? A gente operou ainda, ficou 13, né? Porque tinha Dark Store mais 12. A gente ainda operou mais 1 ano e meio, quase 2 anos com todas essas unidades. É o momento que a companhia muda a estratégia e fala assim, olha, agora a gente vai operar dentro de loja, né? Não vai ter mais uma área exclusiva para e-commerce. O e-commerce passa a ser dentro de loja e foi uma baita de uma sacada, porque ganha uma sinergia muito grande com esse movimento, redução de prazos, entregas cada vez mais rápidas, a comodidade do cliente também poder estar retirando em uma das nossas lojas. E foi, inclusive, nesse momento que aí eu entrego essa operação de e-commerce, né, para o time de varejo tocar, e sou convidada a vir tocar transportes. Né, e fico responsável não só por tudo que sai do centro de distribuição para a casa do cliente, como toda a entrega que sai de loja, né, direto para a casa do cliente. Hoje a gente fala, desde que implantou nas lojas, a gente fala de mais de 200 lojas com entregas a cada 2 horas. Então, esse last mile dessas lojas também é todo responsabilidade minha. O last mile, né, sempre é a grande... não sei se é uma das principais dores, né? Dentro da logística. O que você considera que é o segredo para trabalhar bem last mile, Adriana? O modelo que a gente opera hoje, né, que você faz da loja um mini CD, né, um mini hub, e você define raios que faz com que ele não tenha que ficar, né, se deslocando por muito tempo, porque, enfim, em qualquer lugar, independente de São Paulo, qualquer capital, choveu, é um caos, né, tem as áreas de risco, enfim. Então, quando a gente olha para o modelo, né, e fala assim de last mile, você tem que ter muito bem mapeada a sua malha logística. E isso eu estou falando de food, loja, saindo loja. Mas eu tenho hoje, como eu disse, um CD em Cajamar, que a gente faz toda a parte de entrega em domicílio. Algumas coisas saem direto de lá para casa do cliente. A grande maioria vai para um hub do transportador que segue com essa entrega para todo o Brasil. Não tem lugar no Brasil hoje que a gente não entregue os produtos do não alimentar. Então, você tem que ter uma malha, parceiros muito sólidos, né? Um tracking de informação muito rápido, né? Então, chegou na casa do cliente, já tem que bater para a gente que está entregue, faz essa comunicação com o cliente. Se tem algum tipo de ocorrência, porque acontece, faz parte do jogo. Também como é que eu sinalizo e crio uma boa comunicação para sinalizar aí de que a gente teve um problema e deixar o cliente a par. Legal. E o seu? Maior desafio. Só tava aqui escutando. Não, e a gente ouve, mas sabe que não são só esses, né? Sim. Tem muito vários, mais, né? né, Tem Adriana? muitos. Bom, além né, do momento que eu comentei com vocês, né, que foi toda essa migração, né, onde eu vim para essa empresa que tem um DNA puramente logístico, foi um grande desafio, mas eu diria que o maior desafio aconteceu ali em meados de 2017,
meados de 2017, quando nós tivemos uma mudança muito grande de estrutura no Brasil, né? Então, nós hoje somos uma unidade independente que fala de supply chain optimization. Então, nós temos, por exemplo, freight forwarding, warehousing, distribuição, e nós somos uma unidade independente que busca toda essa inteligência logística. E ao longo do tempo, desde do nosso nascimento no Brasil, né, que nós nascemos de um processo pioneiro, que foi a empresa não terceirizou a sua logística, mas ela vendeu a sua logística. Foi uma sacada muito boa e a Geodis foi a empresa vencedora desse processo. E nessa jornada toda, qual era o nosso principal papel? Crescer no Brasil com essa mentalidade nova. Quando foi ali para 2017, nós perdemos uma grande conta, né? E era uma conta muito significativa para os nossos negócios. E foi uma fase onde todo mundo sofreu muito, né? Porque ninguém tinha muita certeza do que ia acontecer. Nossa, será que eu continuo amanhã? Será que eu vou chegar amanhã e eu não vou estar mais aqui? Assim, de fato, nós tivemos que fazer um downsizing significativo na empresa por conta, né, de perda de receita. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela mensagem da transformação. O que era para a gente se transformar naquele momento, né? Era se reerguer com as pessoas que ficaram, com as poucas pessoas que ficaram, e entender o que nós poderíamos fazer para o mercado nos enxergar como o que somos, né? É inteligência logística, são soluções e tudo mais. Vocês são operadores? Nós temos uma unidade que é um operador logístico, tá? Nós operamos com o que a gente chama de supply chain management, que é olhar no mercado os melhores parceiros logísticos e trazer a visibilidade, trazer a integração de sistemas, implementar tecnologia. Então, propriamente disso, nós não operamos um CD. Vocês são um outsourcing, por exemplo, de... Exato, exato. Nós temos essa unidade dentro da Geodis, tá? Eu tô falando da minha unidade que trabalha mais com a inteligência logística. E naquele momento a gente precisava se reinventar. E aí a gente parou para pensar assim, nossa, mas o trabalho que a gente faz em supply chain management é trazer inteligência, certo? É implementar novas tecnologias, é fazer um redesenho de rede, é fazer otimização. A gente faz consultoria, né? Nós somos uma empresa de consultoria e não sei se a gente sabe, né? Não somos uma Big Four, mas temos em nosso DNA, o DNA de um operador logístico, obviamente, e sabemos como fazer isso. Então, a gente começou a criar esse produto, que era a consultoria logística. E quando a gente olhava o mercado, né, o que nos diferenciava, por exemplo, de grandes empresas de renome na consultoria, né? O fato delas terem contabilidade, auditoria, finanças e tudo mais. E a gente conseguia fazer tudo isso dentro de casa, com áreas back-office, né? Mas nós tínhamos aquele DNA logístico puramente dentro de casa. Então, nós reinventamos esse produto e começamos a atacar o mercado com esse produto. E deu muito certo. Tivemos projetos pequenos no início, mas muito intensos. Você não tem ideia, porque a gente está começando uma jornada nova, né? Um produto novo. Não pode dar errado. Então, assim, a gente se desdobrou em 1000% para fazer aquilo dar certo no início. E aí veio um, e aí veio o outro, aí um fala para o outro. E aí foi aquela propaganda indireta, mas de boca a boca, muitas das vezes. E a gente foi conseguindo ter o nosso espaço como consultoria em logística. Além do trabalho do supply chain management, né? Nós criamos esse pilar dentro da Geodis, que foi muito legal, né? Porque hoje o Brasil, dentro da Geodis, é o país que mais projetos de consultoria entrega no mundo. Então, não é pouca coisa. Se você olhar uma empresa francesa, global, que tem presença em mais de 160 países, e o Brasil ser o pioneiro e o que gera mais oportunidades, é um orgulho, não é? E de uma iniciativa gerada por aqui, né? Exatamente. Pelo Poxa, Brasil. a gente faz isso e não sabe, sabe? Mais ou menos assim. E aí, depois disso, enfim, depois disso, né, foi um sucesso. Nós crescemos muito, mais de 2 dígitos por ano. E a gente entendeu também que podíamos lançar um novo produto, que é a Reversa, né? Mas calma aí, eu queria saber sobre a consultoria logística. Sim. Por que deu tão certo, assim?
Não do olhar da Geodis, mas olhando o mercado mesmo. Eu vou te falar uma coisa que é o que a gente escutava muito quando a gente ia em reuniões. Nossa, que interessante a abordagem de vocês, porque geralmente, né, eu já contratei várias consultorias e o que acontece no final do dia é que eu recebo um pacote com 150 páginas num PowerPoint lindo e falam assim para mim, implementa, tá aqui o que você tem que fazer para você dar resultado, né? faz aí. Nossa abordagem é um pouco diferente, né? É óbvio que vai ter um pacote menor, né? Porque vai ter um PowerPoint bonito. Vai ter um PowerPoint bonito, menor, mas mais objetivo. Só que a gente se compromete com o resultado. Então, nós implementamos, né? E o nosso ganho está atrelado ao resultado daquilo que nós dissemos que iria funcionar. Então, é um ganha-ganha de fato. Porque a empresa, o nosso cliente não fica perdido. Como é que eu vou fazer isso agora? Agora eu vou ter que contratar outra consultoria para fazer isso dar certo? Não. E que às vezes até a própria estrutura dele já está mais enxuta, e por isso que ele está olhando para a consultoria. Não tem skill, não tem braço para fazer isso, né? Então, a nossa abordagem foi muito nessa linha. Nós nos comprometemos com aquilo que nós dissemos que vai funcionar. E a gente acompanha, implementa e começa a capturar esses savings, né? Essas melhorias que nós dissemos que iríamos entregar. E aí, parte disso é um ganha-ganha, deu, a gente tá junto no projeto, a gente tá junto no sucesso, junto na dor. Então, eu acho que essa foi uma sacada muito legal, que o mercado entendeu muito bem. Além de todas as ferramentas, né, os softwares que nós temos para rodar redesenho de malha e tudo mais. Mas eu acho que essa foi a sacada. É legal, né? O Success Fee, eu não sei qual que é o termo que você... O Success Fee lá. É um comprometimento, né? Do que aquilo que eu tô falando como fornecedor, eu garanto, né? E a gente realmente participar da meta. Participar da meta. E a gente acompanha por você tem que auditar o resultado. A gente tem que olhar, funcionou, não funcionou, fazer um handover depois. A gente não pode sair de lá e não deixar um legado. Porque as pessoas têm que entender, né? Como foi feito, como foi implementado, para que exista o legado para a empresa. Porque no final do dia é isso que vai valer a pena, né? Lógico que ela teve lá saves maravilhosos por 12 meses, ok? E depois? Então, existe uma responsabilidade do nosso lado, como profissionais, de fazer essa educação dentro da empresa para que eles consigam seguir com os planos. Quanto tempo tem esse serviço? Nós começamos esse produto em 2017, né? 2017, 2018, e estamos com esse produto até então no mercado e com grandes oportunidades. De crescimento? Sim. Como que vocês estão vendo o mercado, assim, os negócios, né? Os setores que mais demandam? Sim, depois da pandemia, eu acho que a Adri falou uma coisa muito legal. O que aconteceu na pandemia do lado do embarcador, da empresa, né? Redução de custos. Alguns setores alimentos e tal. Aumentou, né? Aumentou, mas alguns setores... Mas é o varejo em si, né? O varejo em si, mas alguns setores caíram muito, né? Caiu muito. Como é que a gente investe agora, sim ou não? Né? Então, tinha muita incerteza com relação a investimentos em projetos desse tipo. Logo após a pandemia, o que aconteceu, né? Como é que eu me transformo? Né? Como é que, agora que tudo relativamente está mais calmo, né? Como é que a gente consegue fazer os resultados alavancarem depois de um período onde aconteceram mudanças significativas que prejudicaram o meu resultado? Então, eu vejo muito positivamente, né, esse trabalho sendo cada vez mais valorizado pelo mercado, até porque é o que você disse, né? Existe um movimento de enxugar, e a partir do momento que você tem esse movimento de enxugar, você deixa de ter aquele skill dentro da sua casa. E aí que a gente entra como um parceiro realmente, né? Se comprometendo com esse resultado. Mas, voltando ao seu ponto, na minha perspectiva é bem positivo, especialmente aí por conta de todas essas mudanças que aconteceram durante a pandemia. Seu cliente é a indústria ou é o operador logístico, ou os dois? Os dois. Nós já trabalhamos para transportadoras, nós já trabalhamos para empresas de cosméticos, indústria, high-tech, varejo, enfim, tem uma ampla gama de empresas aí. Então, todo mundo se ajuda. Portfólio rico, hein? Bastante. Lá, Adriana, no Carrefour, a sua operação ela é 100% primarizada?
obviamente tirando as transportadoras, né? A parte nossa de transporte, ela é toda terceirizada e o meu time hoje de operações, ele já é todo interno, né? Foi uma mudança até que nós fizemos recente, tá aí 1 ano e meio, indo para 2 anos, que nós passamos por um insourcing e tá dando super certo. Ainda tenho lá alguns operadores que trabalham com a gente algumas atividades específicas, mas toda a minha parte de operação é própria. E o resultado, Adriana, assim, que você sente da loja física pro e-commerce, essa tendência que começou na pandemia, ela continua no mesmo grau de curva? Ela deu uma mudança ali, né? Teve um momento de crescente bem exponencial, depois deu uma estabilizada, todo mundo precisava sair de casa, ninguém aguentava mais esse negócio de ficar trancado, então a gente viu recuar, mas nunca mais voltou a patamares do que era antes da Covid. Acho que a gente ouviu eu tô só em e-commerce, eu já tenho mais de 13 anos, e aí a gente ouviu por muito tempo falar, né, de que, poxa, a gente ainda tem uma parcela muito pequena, né, a coisa ainda, o Brasil ainda acredita pouco, o cliente tinha aquele desconfiômetro altíssimo, vou comprar, vão entregar, será que o meu cartão vai ser clonado, né, tinha ainda muito essa preocupação, acho que já amadurecemos muito isso, tanto que a gente... Até porque tem entregue, né? Sim, você compra e recebe. Exatamente, né? E as empresas precisaram fazer até um movimento contrário, investir cada vez mais em antifraude. Né? Porque as pessoas começaram a confiar tanto que descuidam, né? Então, mas assim, tá sendo um caminho sem volta, né? Tem muito mercado ainda, tem muita oportunidade aí no meu ponto de vista. Não se compara ainda com uma loja física, né? A gente vê isso, mas acho que a gente está no caminho da comodidade para o cliente, de dar experiência para ele, de ser um canal omnichannel, né? E atender ele da forma que ele quiser. Esse é um desafio, né? A omnicanalidade, de você promover a mesma experiência né? Em todas as frentes do ponto de contato da marca ou da experiência dele de consumo, é um desafio enorme, né? É isso. Envolve muito a questão das integrações, né? Como é que os sistemas se conversam, né? As plataformas ainda elas não são unificadas, mas a gente tem conseguido gerar algumas experiências positivas nesse sentido, né? Compra no site, retira na loja, quer receber em casa, a loja ser um estoque avançado, né? Então, o cliente, se a loja se a gente tem aquele estoque disponível, o cliente pode receber em questão de horas o pedido dele, né? Então, isso é bem bacana. Eu venho do varejo, eu tenho uma crença que a loja física, eu acho daqui 20 anos... Será? Ela vai que ser... some? Eu acho que não. Some não, mas ela vai ser um ambiente muito mais voltado à experiência. Experiência. Muito mais isso que eu ia falar. Acabar não, é experiência. Muita gente fala, né? Que... Mas se olha lá as NRFs da vida, né, nos Estados Unidos, a gente ainda tem um amadurecimento muito grande. Você sabe, André, e a gente percebeu muito isso, inclusive durante a pandemia, porque como o supermercado era um dos poucos comércios que podiam abrir, tanto que muita gente que não vendia alimentar passou a colocar no seu sortimento para poder ter autorização para funcionar. Né? E muita gente ia na loja e fazia a nossa área ali de bazar, têxtil, né? De eletrônicos, o shopping. Sim. Né? Eu vou no mercado porque eu preciso comprar, mas aproveitou. Foi um segmento que cresceu muito, né? Porque o shopping estava fechado, as lojas de ruas estavam fechadas e, de certa forma, as lojas viraram um lugar para poder, poxa, deixa eu sair de casa e me distrair um pouco. Para quem está acompanhando a gente agora, assim, né? Você, talvez, Lucélia, não sei se você já também atendeu o varejo e tal. Eu acho que hoje o varejo enfrenta diversos desafios, enfim, como modelo de negócio mesmo, né? O que, na sua opinião, Adriana, são os principais desafios do varejo? Quais são as expectativas de como evoluir a logística no varejo? Para onde você está enxergando que as coisas estão caminhando em termos logísticos? Acho que você trouxe isso na sua fala anterior, né? A gente tem uma experiência atrelada a como que a logística acompanha tudo isso, né? Então, como é que a gente fala ainda muito de entrega rápida,
né? Então, quando eu falo assim, poxa, eu já faço entrega em 2 horas, mas a gente trabalha para entregar em 30 minutos, né? Quando eu me associo com parceiros como o próprio iFood, é sobre isso. E a gente já tem, inclusive, desenvolvido para poder fazer próprio. Então, quando a gente olha para a logística, que ainda tem muitas etapas, ainda tem muitos processos, ainda tem uma tecnologia que, por mais que avançou muito, ainda tem muito para crescer e para desenvolver e para investir, é justamente falar assim, poxa, a gente tem que oferecer uma experiência e como é que a logística também acompanha tudo isso, seja com os seus parceiros, seja no seu sistema. Eu já vi ela apontando para você, Lucélia. Seja com seus parceiros. Eu tô gostando dessa história. Soluções. Eu acho que gira muito em torno disso, de realmente trazer... Primeiro que eu falo assim, a logística, ela, de fato, já não é mais vista como era vista no passado. E a gente falava muito de que logística em algum lugar separa um pedido e mandam entregar aqui em casa. Né? A gente já evoluiu. Hoje a gente participa estrategicamente das decisões. Né? Então, quando a gente fala assim, ó, vamos subir no site ou na loja, vou falar mais aqui de e-commerce, que é o segmento que eu tô, traz a logística para a gente conversar juntos. E o tempo todo me vejo super desafiada a, tipo, vamos passar um período desenvolvendo alguma coisa, ou a gente inicia, vai testando, faz algumas POCs e bota coisa para fazer acontecer. E aí, quando a gente fala dos desafios, quando a gente fala da resiliência, né, tem que fazer acontecer. Não tem tempo para você falar assim, daqui 1 ano vai estar pronto. Né, gente, a gente tem aí 1 mês para pôr no ar. É isso aí. Eu lembro, eu sou do marketing, né, há 30 anos, não que eu tenha 30 anos de carreira, mas há 30 anos atrás, falava muito sobre um erro das empresas de lançar produtos e esse produto não tá na gôndola. Né? Entrar com campanha em TV, aquelas coisas milionárias, esse produto não está na gôndola. É uma falha aí, talvez, industrial ou de logística, né? E de logística, né? É impressionante como... A ruptura hoje é o maior fator, né? E que a logística, o comércio, o varejo tem sentido bastante. A gente tem visto... Estava vendo até algumas matérias esses dias e é um tema que fala-se bastante. E envolve toda a cadeia, não necessariamente a logística, não necessariamente os centros de distribuição, mas tem uma parcela da indústria aí também bem grande da bem indústria, significativa. Né? Sem dúvida. Até do promotor em loja, que precisa repor mas assim, o produto. a gente... Promoção tem que ter produto. É isso aí. E a questão da mão de obra é uma dificuldade? Como que vocês estão vendo isso? Né? Até mesmo um recado para quem quer atuar com logística. Qual que é o conselho que vocês têm? Lucélia? Pode falar também, Adriana? O que eu vejo, né? Primeiramente, agregando ao que a Adri estava explicando sobre a experiência, né? Pensando um pouco no operador, né? Na logística em si, né? Assim, eu acho que agregar a experiência significa os parceiros logísticos estarem mais próximos dos clientes finais, né? Então, eu acho que é uma preocupação de todos, né, de toda a indústria, eu acho que dos operadores, das empresas de logística, criarem mecanismos para reduzir essa distância. Obviamente, nem se fala em tecnologia, é uma coisa latente, né? Se a gente não consegue baixar uma entrega lá, um POD, na hora em que você entregou, você às vezes está perdido, mas é diminuir as distâncias, e às vezes diminuir as distâncias é estar mais próximos. E eu vejo esse como um desafio para as empresas de logística. Mas voltando ao ponto, né, da mão de obra, falando a questão de, nossa, eu quero trabalhar com isso, o que eu faço, né, para que caminho eu vou? Eu acredito no seguinte, não importa se você estudou marketing, se você está trabalhando, por exemplo, em finanças, mas você quer entender logística. Não importa se você hoje está na área administrativa de logística e você quer entender de finanças. Todo conhecimento agrega a você. Hoje, por exemplo, eu fiz administração de empresas, fiz vários cursos voltados para a área de logística, mas eu quero estudar marketing. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito para o meu portfólio. Diz que a logística nunca foi tão marketing como é agora, né? Exatamente, exatamente. Então, como é que a gente torna isso mais visível, né? Como é que a gente cria esses mecanismos? Então, para mim, em primeiro lugar, é estudar.
é buscar o conhecimento. A gente pode sentar junto, viu, Lucélia? Porque eu sou um cara de marketing, tô aprendendo muito de logística, viu? Olha, A gente vamos pode fazer essa trocar troca. figurinha. Então já estamos combinados. Mas em primeiro lugar, Karina, eu vejo essa questão realmente do conhecimento, né? Estudar, procurar essas empresas que estão... O mercado de logística está super aquecido, né? Onde você olha, eu recebo no LinkedIn várias empresas divulgando vagas e tudo mais. E eu acho que é uma área muito democrática, né? No meu time tem engenheiros, tudo bem, mas tem jornalistas também. E se dão super bem fazendo logística, né? Tem pessoas voltadas à comunicação, enfim, tem pessoas de IT trabalhando em operações. Então, isso é fantástico, né? É uma área muito democrática. Então, tem espaço para todo mundo. E que está precisando. Se gostar, né, da loucura do dia a dia, tem espaço para todo mundo. Tem que ter vontade. Né? Acho que tem que ter vontade, e muito bem colocado aqui pela Lu, buscar esse conhecimento. E quando a gente fala de times, é isso mesmo. Cada vez mais, quando a gente vai falar de perfil do candidato, a gente vai abrindo o leque para as especializações deles. Para mim, eu, por exemplo, trabalho muito com pessoas de dados. Eu trago bastante gente de dados para trabalhar comigo. E aí, em algum momento, eu falei assim, cara, mas como assim? Tal, o cara do Python na logística, não sei o quê. E tá, e como é que eu faço para entender tudo que está acontecendo aqui, para entender comportamento, para buscar a melhor solução, para desenvolver ferramentas que complementam os sistemas que nós temos. E eu acho bem bacana quando o cara que é lá de TI ou estudou, né, para poder seguir uma carreira de TI e aceita um convite para vir para a logística. E ele vira um profissional extremamente completo, né? Porque ele conhece de dados, ele desenvolve analítico, dados, ele é analítico e ele conhece do negócio. Imagina, de fato, amanhã esse cara trabalhando com desenvolvimento de sistemas, né? Não vira mais aquele cara que, se você não conta o detalhezinho de como tem que ser o sistema, na hora que entrega não está funcionando. Então, não sei se você está falando, é muito real. Lá na divisão logística do grupo tem um hub só de jovens talentos de tecnologia formados assim, que é impressionante como eles olham para a operação com um olhar diferente do gerente de contrato que veio, né, tá 20 anos na logística e tem um vício já do olhar das coisas. É impressionante, impressionante. É um segmento que dá para crescer, né? Porque todo jovem pensa, será que tem espaço, né? Será que o meu conhecimento, será que vai agregar? Então, é um time, na verdade, com várias Eu sou funções, extremamente né? enviesada, né? Quando eu pego os jovens, eu fico, vai para logística, estuda e olha para as oportunidades, se dedica, se compromete, né? Que você vai ver a coisa acontecendo. Para você foi assim, né? Inclusive, você ganhou um prêmio, né? Conta um pouquinho pra gente. Prêmio, né, Adriana? Exatamente. Essa semana... Ela quase não aceita o convite, né? Depois desse prêmio que ela ganhou, né? Vocês aqui. Muito legal. Foi assim, tem, né, tem um programa, né, das mulheres na logística, né, mulheres no e-commerce, na verdade, e aí já está no quarto ano dessa premiação. Até então eu nunca tinha ali me candidatado. Esse ano, poxa, recebi uma mensagem no WhatsApp, né, de uma diretora nossa lá de operações do e-commerce em loja, a Meg, me falando, olha, né, vai ter a campanha, vai ter lá a premiação de mulheres na logística. Eu entrei lá e tal, vi que ela estava lá, falei, não, beleza, eu vou você tem que olhar para aquela câmera ali e agradecer a Meg. E eu falei assim, não, vou votar em você. Ela falou, não, é para você se candidatar. E entrei totalmente despretensiosa, isso, né? Totalmente despretensiosa ali. E aí o meu time já começou a fazer todo um movimento, enfim, de divulgação. E aí fui participar nessa semana lá da cerimônia de premiação. Então, eis que o meu nome sai lá né, como uma das mulheres aí em operações de e-commerce, né? Porque tinha várias categorias. Eu estava ali dentro da categoria de operações. E não é sobre o prêmio, né? Não é sobre o que você vai ganhar, né? Até minha irmã perguntou assim, mas você vai ganhar o quê? É um reconhecimento, exatamente. Mas acho que é quando você olha e vê a confiança que as pessoas têm no seu trabalho, né? Para de fato te indicar e falar assim, poxa, é uma profissional que eu conheço e acredito. E no momento em que depois, né, que eu sou uma pessoa muito que eu gosto de observar e pensar e repensar, né, em como a gente chega em determinado
lugar ou como passou por determinada situação, você falar assim, e a jornada até aqui, né? Porque muitas vezes eu vi pessoas assim, eu gosto muito de podcast, né? Então, quantas vezes eu vi pessoas e ouço pessoas em podcasts contando da sua experiência, da sua vida, né? Da sua trajetória, ver em palestras, ver ganhando prêmio, e de repente você se vê lá e você fala assim, eu tô trilhando esse caminho, né? Então, foi muito bacana, eu tô bem feliz, ainda tô assim, sabe, regozijando ainda. Com certeza, mais do que tem que sentir. Muito merecido. E não deixa de ser, assim, de fato, mais um fortalecimento para as mulheres de que é possível, né? De que é trabalho duro, não é fácil, né? Tem muito esforço, tem muita dedicação, tem muito comprometimento, mas é possível. Eu fico impressionado com os horizontes da carreira logística, assim, né? Eles são... Você tem uma série de funções, de oportunidades, segmentos, né? Que você pode atuar, que é lindo mesmo de ver, né? Começar do zero e levantar, né? Que nem a Célia, né? Não sei se é um oceano azul, se é tão azul, mas ele é um mar de oportunidades, né? Muitas, André. Eu falo assim, boa parte da minha trajetória foi em transportes. Mas em transportes eu fiz de tudo. Uhum. Né? Trabalhei em todas as áreas. Até dirigir caminhão você dirigiu. Olha, eu vou falar que teve uma época que eu falava assim, eu vou tirar minha habilitação para caminhão. Porque eu ia no pátio ver caminhão que não estava encostado e não achava o motorista. E eu falei assim, se eu soubesse dirigir esse cavalinho, eu encostava essa carreta lá na doca agora. Aí depois a carreira vai direcionando para outras atividades. E aí eu acabei largando isso de mão, não tirei minha habilitação para poder, enfim, conduzir caminhão, mas vou te falar que era um desejo. Em algum momento eu pensei sobre isso, sim. Imagino. Eu tô curioso para saber, assim, Lucélia, você lida com, imagino assim, vários cenários, vários tipos de operações. Então, operações mais maduras, outras que estão ali totalmente desprovidas de uma organização, uma juniorização, às vezes, que é algo que a gente tem visto mesmo, assim, né, em algumas estruturas. O que você enxerga, assim, que tem sido, de maneira geral, assim, os principais gaps, assim, das operações logísticas dentro das empresas, indústrias e empresas? Como você disse, a gente vê empresas que têm gaps mais voltados a questões básicas mesmo. Por exemplo, falta de controle, sistemas, uma administração interna, o time de vendas falando com o time de operações. Então, a comunicação dentro da própria empresa, muitas das vezes é um gap onde nós entramos para ajudar e facilitar essa comunicação e fazer entender qual é o seu papel e qual é o meu papel e como juntos nós conseguimos trabalhar de forma mais efetiva. Num projeto que nós fizemos, uma grande empresa, 13 linhas de negócios, mas as áreas não se falavam. Então, cada um comprava, sabe? E eram correlatas, assim? Sim, completamente. Então, cada torre comprava frete, a outra comprava embalagem. Mas, gente, vamos comprar junto, né? Se a gente conseguir comprar junto, a gente consegue negociar melhor e tal. Então, assim, isso acontece desde empresas menores até empresas maiores. Uhum. Mas esse é um outro gap. Comunicação, tanto na esfera mais inferior quanto em esferas mais estratégicas. E o que eu vejo muito também é a questão tecnológica, né? O que a Adri falou com relação à integração de sistemas. Hoje a gente tem uma infinidade de sistemas, ERP, né? Vários trabalham com várias marcas, uns têm próprio, outros têm de mercado. E o Brasil é um país complicado, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue usar o que a gente tem global lá fora, que não teria um custo, que já está pronto. Porque a gente tem imposto, né? Então a gente tem o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS, por aí vai. Então, muitas das vezes, a gente precisa dar o jeitinho brasileiro
né, para fazer tudo isso se falar aqui. Então, isso é um grande gap hoje encontrado, porque você precisa criar aquela unificação ali. É uma coxa de retalhos e no final do dia, para ter mais agilidade, a unificação seria o modelo ideal. Então, a gente entra também para ajudar nessa questão, né? Nessa questão desses temas e fazer tudo isso se falar da melhor forma possível. Às vezes não é possível em virtude de investimentos e tal, mas a gente tenta criar formas da pessoa poder trabalhar com mais produtividade. Então, comunicação, questão de IT é uma questão muito latente. Compras, né? Como é que eu compro bem? Porque hoje em dia você precisa comprar bem, né? Você precisa criar o leverage entre os produtos. E a gente vê realmente uma dificuldade muito grande de encontrar a melhor estratégia em compras. Então, eu vejo esses como os principais gaps atualmente. Vou te ajudar aqui, hein, Lucélia. E para você, Adriana, qual o seu principal desafio dentro da sua operação? Não, na verdade, a Lu foi precisa, né? Mas acho que a gente traz um grande exemplo recente aí, né? Com as integrações das operações, né, do Carrefour com o Big. Né? E imagina, se quando já é tudo o mesmo grupo, tem todos esses fatores, imagina com grupos diferentes. E, poxa, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já está saindo lá na frente com operações totalmente integradas, né? Acho que a gente tem pouca coisa ainda assim que não integrou. Em e-commerce, por exemplo, foi uma das primeiras coisas. Na hora que falou, integrou, toque, a Adriana vai cuidar das operações de e-commerce dos 2 negócios. E vira, de fato, o Carrefour Brasil, né? O que a gente também chama lá da Newco. A questão da comunicação, então, e também tem esse fator assim, de quando isso vem como cultura, quando isso vem cascateado, né? Quando não fica de iniciativas individuais, porque talvez, assim, uma das dificuldades seja as iniciativas individuais. Todo mundo quer ter uma área de projetos. Cada um quer ter uma área de projetos. Mas, gente, por que a gente não tem uma área de projetos corporativa? Né, e centraliza lá para essa comunicação ficar única, para as coisas acontecerem e serem cascateadas. Então, acho que isso foi uma grande fortaleza e tem sido uma grande fortaleza. A questão da cultura de sinergia, de harmonização. Né? Então, o que nós fizemos foram essas harmonizações. Né? Passa um período difícil de adaptação dos 2 times, mas depois que acontece, você vê resultados aí bem, bem importantes. Não significa que não tem ainda a oportunidade, claro. Sempre tem. Né? Eu falo que time que está ganhando se mexe sim, né? Mas a questão da comunicação, da harmonização, de todo mundo falar do mesmo negócio, de todo mundo pensar com um objetivo único, precisa vir sempre aí, acho que de uma esfera bem estratégica e vir cascateando. Iniciativas próprias são muito boas, né? Eu sempre falo que as pessoas têm que ter atitude, mas em alguns momentos é importante que isso esteja, de fato, conversando. E aí, vocês viram quanto tempo já foi? Já passou? Então não, já estamos acabando. Já! Nossa, então vamos, calma. Então, ó, enquanto a Ana vai fazer a penúltima pergunta, eu quero que vocês pensem em uma pergunta para você fazer para a Adriana e a Adriana fazer para você, Lucélia. Tá bom? Bora, eu vejo assim, vocês são mulheres vencedoras da logística, né? Depois de tudo isso que vocês viveram, esses desafios, tem sonho ainda? Pode ser, assim, algo maior ou um detalhe, alguma coisa que vocês queiram mudar, não sei. Eu tenho. Você tem? Muitos! Ah, é? Nossa, como não? Quer falar? Pode falar. Vai lá, Adri. Bom, eu falo que a minha grande alavanca é ser uma grande sonhadora, né? Sonhos impulsionam, sonhos são metas, né? É o que de fato vai fazer você pensar como eu faço hoje, como é que eu faço amanhã e como é que eu faço o futuro. Então, tanto profissional quanto pessoal, eu tenho... Preciso viver muito para poder fazer tudo isso. Mas eu também sou uma pessoa, assim, bem, bem pé no chão. Qual é o próximo degrau? Né? Não estou pensando lá no fim da escada, né? No topo da escada. Eu ainda penso muito em assim, qual é o meu próximo degrau e o quanto eu estou próximo ou distante dele e o que me falta, né? E vamos correr atrás e vamos fechar as lacunas. Não gosto de perder oportunidade por não estar preparada. Né? Então, cerco sempre aí tudo que pode ser aquilo que vai virar, assim, então hoje falta isso. Não pode faltar nada. Né? Então, um sonho
que você gostaria de destacar? Pode ser profissional, pessoal. Não, eu tenho vontade ainda de ganhar uma experiência fora do Brasil. Né? Legal. Tenho esse desejo de trabalhar, morar, fazer um curso, assim, eu tenho um plano aí e a ideia ainda é uma experiência fora do Brasil. Legal. Bom, meu sonho, né, dada toda essa jornada, essa trajetória que eu contei para vocês de transformação, mas o meu sonho é colocar a empresa onde eu trabalho e as pessoas que trabalham comigo em um outro patamar. Então, a gente começou bem nessa jornada, a gente está no caminho certo, mas é realmente fazer a diferença no todo. Quando eu digo fazer a diferença num todo, é ser mais representativo, é ter mais mercado. E é fazer com que aquele time que está lá todo dia, trabalhando junto, que acompanhou toda essa trajetória, que eles consigam galgar também com esse crescimento, ou crescimento para eles. Então, eu diria que esse é um sonho profissional. E eu falo muito isso pro meu líder, né, pro meu chefe, ele não é brasileiro, mas eu falo muito isso para ele, que tenho muito essa ambição, né? E no lado pessoal, eu gostaria de viajar mais. Não é fácil, porque a gente pensa muito nos afazeres, no dia a dia, no trabalho, na casa, na família. E a gente vai se esquecendo um pouco disso, né? E é muito importante construir essas memórias, né? Porque lá na frente... Que é só assim, né? Que o tempo passa assim. E como é que a gente vai chegar lá na frente, vai olhar para trás, vai falar assim, nossa, que lindo, que linda essa jornada, eu só trabalhei, né? Não, a gente tem que ver mais coisa. E cada vez mais eu sinto mais isso. A gente precisa ser excelente, sermos profissionais brilhantes, mas a gente também precisa construir memórias. É isso que eu gostaria para mim no futuro. Excelente. E a sua pergunta para ela, Adri? Bom, ela quase já respondeu a pergunta na fala anterior dela. E você já respondeu a minha. Não vale, então tem que pensar outra. Eu acho bem importante uma pauta que é pessoas, né? Então, é um ponto que eu falo que o Abílio, grande inspiração aí, né? Que nos deixou recentemente, fala pessoas e processos, processos e pessoas. E eu acredito muito nisso e, enfim, e me esforço bastante. Provavelmente eu não sou sempre assertiva, mas me esforço bastante. E aí queria que a Lu falasse um pouquinho aqui, né, desse papel de líder, né, líder mulher, né, como que é para você e o que de fato como de fato você trabalha nessa questão da liderança e o desenvolvimento das pessoas. Você já deu uma palhinha aí sobre a sua preocupação com o desenvolvimento delas, mas eu acho super válido a gente falar dessa pauta aqui também. Super. Para mim, eu acho que na empresa, olhando, como eu disse, aquele time, a prioridade número 0 são as pessoas, né? A gente pode fazer milhões de coisas legais. Vamos investir no sistema aqui. Nossa, precisamos... É muito legal tudo isso, mas se não tiver aquele time lá engajado para fazer isso acontecer, não funciona, né? Tecnologia tá aí, é linda, mas tem que ter alguém para organizar e planejar como implementar e como fazer tudo isso. Então, assim, a gente investe muito em treinamentos, né? Eu procuro, a cada tempo, fazer alguma coisa diferente, tirar as pessoas de dentro do escritório, levar para um ambiente externo, entender, né, que não é só aquilo também, como que a gente consegue trabalhar melhor. Além disso, algumas pessoas têm sonhos, né? Eu gostaria de fazer um treinamento em projetos, eu gostaria de fazer um treinamento em finanças. Então, a gente procura avaliar o perfil dela, né? Entender se adequa e investir nesse tipo de treinamento, né? Muito bom. Então, é uma preocupação constante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente precisa ter essa galera preparada e motivada, né? Para fazer isso acontecer. Então, é a prioridade número 0, eu diria para você, de pessoas, não apenas na questão do desenvolvimento, mas também na questão da evolução, né? Carreira, como é que vai ser, o que eu penso para você, o que a Geodiz está planejando para você no futuro. Então, isso tem que ser muito claro e muito bem dirigido. Fazer pelo outro que a gente gostaria que fizessem pela nós, gente. Assim. É isso mesmo. Carrego esse lema aí também. É isso mesmo. Bom, vamos lá, né?
Como é que você vê hoje, você hoje tem uma posição super estratégica, né, dentro do seu trabalho, mas como é que funciona essa relação com operação e a relação com as decisões mais estratégicas? Como que é esse tipo de comunicação dentro do seu trabalho hoje em dia? Bacana. Ótima pergunta, hein? Também. Excelente, né? Aí, ó, pode ser convidada como, né? Entrevistadora aqui também. Já estão fazendo um teste aqui com a gente. Então, eu falo que, né, e é até uma passagem bíblica que há tempo para todas as coisas, né? Então, Boa. a gente, de fato, verdade. tem que se apropriar disso. Não dá para falar que você está numa esfera em que você toma decisões difíceis, em que em vários momentos você circula com executivos e você esquece de uma outra parte que é as operações, a coisa acontecendo. Você tinha até falado aqui, né? Tem hora que tem que estar na doca, tem hora que tá na doca. Isso Cansei de mesmo. separar produto, embalar, faturar. Carnaval, pra fazendo kit, né? Pra Caixa, embalando fazer a caixa. coisa acontecer. Eu sou muito prática, né? Então, eu não tenho muita dificuldade com tomada de decisão. Então, gosto bastante de alinhamentos, clareza em qual que é as metas, qual que é o direcionamento. Então, quando a gente vai falar de estratégia, o time tem muito claro, a gente faz pautas, né, de acompanhamento de como está o resultado, como é que a gente está alcançando, o que ainda falta. E tem que ter uma rotina de operação, de estar lá junto, de ser o exemplo, né, de conhecer com propriedade, porque senão você fica numa esfera ali de que você toma decisões, mas você não entende o impacto lá com o time da base, né? Então, eu sou uma pessoa que faço muita questão de conhecer, até para ter bastante propriedade e diminuir qualquer tipo de ruído, além de trazer o time para tomar a decisão junto, né? Então, se der ruim, estávamos juntos, se der bom, estávamos a gente legal, estávamos isso é juntos. importante. É um pouco assim de como eu atuo nas duas esferas. Excelente, meninas. Esse cuidar feminino que exato. faz a diferença. Exatamente. Eu ouço Não é muito do meu simplesmente time, top-down, né? Não é top-down. Se preocupar mais, né? Recentemente eu assumi, né, toda a parte de operações de CD, até então eu estava olhando só transportes, então eu assumi a parte de operações, de reversa e também uma perna lá gigantesca de equipamentos, então eu olho para toda a parte de equipamentos da companhia, né, tudo que vai para loja, volta de loja, vai para fornecedor. E aí o time vira e mexe e fala assim para mim, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, é muita disciplina. Você tem que ter muita gestão do tempo. Por muito tempo isso foi um gap meu. E à medida que o prato vai enchendo, você aprende, né? E óbvio que eu também busquei ajuda com relação a isso. Mas, assim, é muita gestão do tempo e disciplina. Então, quando eu separo, por exemplo, 3 horas para estar numa sala com o meu time, porque a gente vai fazer integração, a gente vai fazer alinhamento, a gente vai ter um momento ali nosso, tá dentro da gestão do tempo. Muito bom. É isso aí. Eu achei riquíssimo esse bate-papo, eu já esperava isso, não era diferente adorei para também. mim. Foi muito legal. Obrigada. Obrigado mais uma vez pelo Obrigada tempo de vocês, Muito obrigada, meninas. viu? Obrigado pelo tempo de você também, que nos acompanhou até agora. Mais uma vez, se esse conteúdo foi relevante para você, curta, ative o sininho, compartilhe, envie e nos ajude a deixar o podcast log com a realização do painel logístico ainda mais relevante e, obviamente, interessante cada dia mais. Obrigado a você, agradecer nosso apoio, nosso patrocinador de Visão Logística do Grupo GPS. E é isso, segundo episódio feito, Dr. David Roberto. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada.